Rapaz, fechou alguns ciclos aí já, né, de grupos. Nesse final de semana passado, a gente teve a última turma da formação de terapeutas tântricos, né? Então, a terceira turma formada aqui na Bahia. E final de semana anterior teve um trabalho também em grupo chamado A Trilha do Prazer. Então, os grupos finalizaram, né? Então, eu entrei num processo agora de começar a pensar 2023. Então, estou só com os atendimentos individuais. E a partir dessa semana começou a tá mais suave, né? Nem tão suave, mas mais suave. Tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Sobrou um tempinho pra nós. Pedindo com carinho, pedindo com jeitinho, né, rapaz? Como é que eu vou negar um pedido de vocês, principalmente do Paul? Sempre uma figura sempre carinhosa, sempre simpática. A gente já teve a oportunidade de fazer live juntos, né? Live no Instagram. Então, massa. Se é num jogo, sabe muito. se é num jogo, agora rola aquela música, tá ligado? A gente pode botar aqui, ó. Mas e aí, mano, você é terapeuta tântrico? É exatamente Professor isso. também? Chama professor? Eu tô falando asneira aqui. Não, assim, de acadêmico eu sou professor, né? Eu sou formado em Educação Física, em licenciatura em Educação Física, lá pela Estadual de Feira. Então, já que você puxou, assim, você é professor, então, assim, de base, eu sou professor, né? Atuei 5 anos em escolas municipais, em Mata de São João, São Sebastião do Passé. Eu era daquele que dava 60 horas, sabe? 3 escolas diferentes para sobreviver. Então, eu passei 5 anos nesse trampo. Mas eu sempre tive uma paixão muito grande pelas terapias manuais. Então, uma dessas escolas aí eu pedi exoneração e aí eu tinha um tempo livre e aí eu comecei a fazer, reconectar com alguns cursos. E aí nessa viagem eu comecei a fazer a formação em acupuntura. Então eu me apaixonei ali pela medicina tradicional chinesa, que tem uma visão mais holística de saúde, do que é saúde, do que é doença. Então uma visão geral assim das emoções do corpo físico. E daí, em algum momento, eu caí no Tantra, né? Então, o Tantra ele veio, a princípio, por curiosidade mesmo. Então, em 2011, eu já trabalhava numa escola aqui de formação de terapeutas corporais. Então, eu dava aula de shiatsu, dava aula de tuiná, dava aula de quick massage. Tuiná, nunca ouvi falar, não. Tuiná é uma técnica de massagem também chinesa, baseada também na medicina tradicional chinesa, né? O shiatsu, ele tem o mesmo princípio, ele trabalha também com os canais do meridiano, liberando a energia, né, o livre fluxo do Qi, que é essa energia vital, mas é uma massagem japonesa, né? Então o Tuiná é uma técnica chinesa. E aí, cara, em 2011, eu trabalhava nessa escola, é pra ir falando? Vá falando, filho. Vai falando, qualquer coisa isso aí. Vá falando, a gente tá com tempo hoje. Então, em 2011, né, como eu trabalhava nessa escola, na base, abriu a possibilidade da gente trazer cursos novos. Porque esses cursos eram da escola, né? Então, eu falei assim, o que é que não tem aqui em Salvador? Eu comecei a pesquisar que técnica é que não tem. Aí eu encontrei a massagem tântrica. Então eu pesquisei aqui em Salvador, não encontrei nenhum lugar que oferecesse o serviço. E eu encontrei a Rede Metamorfose, encontrei terapeutas que vinham lá de São Paulo, aí passava tipo 1 semana, 2 semanas aqui atendendo a galera aqui da Bahia. E eu falei assim, eu quero investir no curso. Mas antes de investir no curso, porque o valor era um valor, naquele momento, para mim, alto, salário de professor, né? Sim. E então eu falei assim, já que eu vou investir em algo, primeiro eu vou saber se isso é sério. Porque quando a gente ouve falar, isso, a gente está em 2022, imagine isso em 2011. Né? Então falava em massagem tântrica, eu li aquilo ali e falei assim, é isso mesmo, rapaz? Mesmo que vai... Vou virar prostituta mesmo. Eu vou sentir isso... eu vou acessar isso. E aí minha grande dúvida era, isso é sério ou isso é sacanagem? Porque eu acho que é o que vem na cabeça da maioria das pessoas quando... É muito ligado ao sexo, né? Exatamente, né? Então, assim, há 10 anos atrás eu não tinha outras referências. Então, quando eu fui pro atendimento, eu fui assim, meio na... 50% de mim achava que era sério, 50% achava que não. Mas confesso que eu estava disponível pro sério e pro não sério. Confesso, aqui, sendo muito honesto. Mas realmente eu queria que fosse algo sério porque eu estava afim de investir, eu estava afim de aprender algo novo. E aí eu lembro que eu recebi essa massagem em novembro de 2011. E aí, cara, assim, a sensação que eu tive é que eu entrei numa espécie de multiverso, sabe? Assim, num lugar onde tudo parou. Quando eu atingi um orgasmo na sessão. E aí, em algum momento, eu lembro assim, nitidamente, que eu abri o olho
Porque eu fiquei assim, meio que com medo do que estava acontecendo. Eu falei assim, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí eu saí dali convicto que eu falei assim, pô, eu vou conhecer mais sobre isso. Eu vou conhecer mais sobre a massagem tântrica, eu quero conhecer mais sobre o Tantra. E quando eu saí de lá, aí passando as coisas que passam na nossa cabeça, né? Eu pensei assim, cara, por que eu ainda vou fazer sexo na vida, rapaz? Agora eu não quero mais fazer sexo, não. Agora eu só quero receber massagem tântrica. Ah, sim. Então, a minha visão limitada, né, naquele momento, né, da massagem ainda tântrica... Ainda tava ligando ao sexo. Tava ligado, porque era, assim, era a referência que eu tinha até então, né? Eu não conhecia nada sobre Tantra, eu não conhecia nada sobre massagem tântrica, mas o que eu tinha de percepção é de que o que eu havia acessado ali, de sensações, de emoções, era melhor e mais intenso do que eu conhecia. Do que eu conhecia na minha masturbação, do que eu conhecia nas minhas relações sexuais. Então aí foi eu digo assim, a porta de entrada para que eu investisse no Tantra, né? Só vem!